Este é o Segurança Legal episódio 291, gravado em 6 de agosto de 2021. Impacto econômico das leis que enfraquecem a criptografia. Neste episódio, conversamos com Paulo Renat sobre os impactos econômicos da tentativa de enfraquecer a criptografia. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento Brown Pipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou Guilherme Goulart e estou aqui para lembrar que para nós é fundamental a participação de todos e todas por meio de perguntas, críticas e sugestões de tema. Para isso, estamos à disposição pelo Twitter, no @segurançalegal, pelo e-mail podcast@segurançalegal.com, iTunes e Spotify. Também temos a nossa campanha de financiamento coletivo lá no PicPay, picpay.me/segurança legal, e também no Apoia-se, apoia.se/segurança legal. Todos os links vocês encontram lá no nosso site. E dessa vez nós temos aqui uma entrevista, fizemos uma entrevista com o nosso querido amigo Paulo Renat, que já está gravado aqui, vocês vão ouvir logo a seguir, sobre um artigo que o Paulo realizou a tradução envolvendo justamente esses aspectos econômicos do enfraquecimento e das leis que tentam enfraquecer a criptografia. Claro, a gente também teve que falar sobre alguns aspectos não econômicos do problema, mas é bem interessante notar e ouvir aqui o Paulo Renat num tema, como ele mesmo coloca e vocês vão ouvir, é meio raro assim de se tratar, né? Então vai ser uma oportunidade aí única da gente ouvir uma pessoa aí que atua e que fez essa tradução aí desse artigo interessantíssimo sobre o tema. Então vamos ao nosso amigo Paulo Renat. Então já estamos de volta com o nosso convidado especial de hoje. Eu estou falando aqui de Paulo Renat. Paulo Renat é um conhecido já nosso aqui dos ouvintes do podcast. O pessoal que acompanha o Segurança Legal já o conhece pela série Alfa Beta Criptografia, mas quem não o conhece, eu vou ler um mini CV aqui do Paulo. Ele é doutorando em Direito e mestre em Direito, Estado e Constituição pela UNB, professor e pesquisador em Direito, Inovação e Tecnologia no Centro Universitário de Brasília, Uniceub, né, Paulo? Ou Unicelb, como é que vocês falam? Exato, Uniceub. Uniceub. Foi também gestor do processo de elaboração coletiva do Marco Civil da Internet no Brasil, fundador do Instituto Beta Internet e Democracia, ONG integrante da Coalizão Direitos na Rede, e conselheiro sênior para a criptografia no capítulo Brasil da Internet Society. E aí, Paulo, tudo bom? Bom, caro Guilherme, caro Vinícius. Tudo bom, Esse Paulo? arroz de festa, né? Retorno aqui a colaborar com vocês. A gente fica muito feliz. É um prazer. E a parte mais importante desse currículo todo aí, e o nosso amigo, né, Paulo Renat? Sim. Além disso, Já faz algum tempo que a gente conversa, 3 anos, concorda. Sim. 3 anos que a gente não se vê. Foi 2017? Foi 18 aquele evento aqui. 18, né, no evento. Em Brasília, hein? Sim. Mas a gente se fala desde 2012, né, eu acho. Eu acho que sim. Tanto que o Paulo também participou de outros episódios aqui. Eu vou citar alguns porque eu acho que teve outros que eu não consegui encontrar, mas ele participou do 245 junto com o Diego Canabarro e a Raquel Saraiva sobre o PL 2630. O episódio 238, muito zoom no zoom. O episódio 171, que foi sobre o evento feito lá, que foi a última vez que a gente se viu. O episódio 127, WhatsApp no STF. O episódio 124, e vocês vão lembrar do Baleia Azul, que foi uma coisa que veio e depois ninguém Baleia mais Azul. falou, né? Nossa, parece que foi século passado isso, cara. Depois teve o 99, relatório da CPI dos crimes cibernéticos. 86, PL Espião. E o 47, Marco Civil da Internet, que foi quando foi sancionado, né, o projeto lá em 2014, né? Faltou só o 96, que foi o FBI versus Apple. 96. Esse aqui eu não tinha notado. FBI versus Apple. Tô botando aqui na pauta, porque depois a gente coloca lá para os ouvintes também. E hoje o nosso amigo Paulo vem falar aqui sobre uma tradução que ele fez de um artigo escrito pelo George Barker,
William Lear, Mark Lowney e Douglas Seeker, chamado de título O Impacto Econômico das Leis que Enfraquecem a Criptografia. Esse artigo foi traduzido aqui com o apoio da Internet Society Capítulo Brasil e também com a supervisão do nosso amigo Diego Canabarro, lá da ISOC Brasil. E esse artigo, acho que o ponto de partida, né, o impacto econômico das leis que enfraquecem a criptografia, eles começam partindo de uma lei australiana, que é a lei que envolveu aí a alteração das telecomunicações e de outras legislações de 2018. O Paulo aqui na sua tradução fez a tradução como lato, né? Porque se fosse em inglês ficaria como? Tola. Ficaria meio estranho em português, né? Lato. Que é o Telecommunications and Other Legislations Assistance, ou Amendment. E aí ficaria tola e ficaria uma piada que não precisa, né? Acho que não a gente deixa lato, né? Como é que... E esses autores partiram, né, Paulo, dessa lei para chegar e fazer uma pesquisa empírica, que é uma coisa interessante, porque é um artigo jurídico, né? Ele envolve análise de uma legislação, envolve uma pesquisa empírica no direito, que é algo que a gente não faz muito, deveria fazer mais, até o pessoal que da análise econômica do direito é mais acostumado a fazer isso, mas a gente até, enquanto professor, né, a gente vê pouco na universidade, TCCs, assim, pelo menos aqui no Sul, não sei se aí é diferente, trabalhos empíricos. Eu acho que isso também é bacana, né, para esse artigo. E se tu quiser comentar um pouco aí sobre o início desse artigo, dar um contexto geral do artigo e da legislação também, como pra gente começar. Pois é, aqui no Brasil a gente tem tido um crescimento, né, de abordagens empíricas também na parte da criminologia. Algumas pessoas já com alguma preeminência vêm pesquisando, né, o perfil das pessoas que são detidas ou que são condenadas, e etc. E também na parte de gênero, alguma coisa começa a aparecer, mas de fato não é um padrão, né, e até quem orienta os alunos sofre muito. Esses autores, eles todos fazem parte de um escritório chamado Law and Economics Consulting Associates, o LECA. E eles foram contratados, então, para fazer esse relatório sobre, né, quais seriam os riscos econômicos dessa norma na Austrália. É importante baixar um pouco as expectativas, porque embora o relatório, né, se refira de forma mais ampla, ele é bem específico mesmo para essa legislação australiana, que é uma lei que foi aprovada em 2018, e aí a ISOC, né, contratou esse escritório para falar, faça aí essa análise, então, nessa perspectiva de como que essa norma impactou, qual que é a expectativa de impacto que se tem dela na perspectiva econômica mesmo, né, para o mercado australiano. Sim, e essa... Pode falar. E nas análises que eles fizeram, eles acabaram percebendo, não só por conta das empresas serem multinacionais, né, e atuarem em outros países, eles acabaram percebendo que os impactos se espalham para além da fronteira do país, né, não é uma coisa localizada. A gente sabe que o objetivo, né, o problema de pesquisa aí tratado, o objetivo desse artigo é justamente falar sobre os efeitos econômicos, né? Mas a gente sabe que não são, embora esses sejam em geral bastante avaliados assim, mas não são somente os efeitos de você interferir no uso, né, ou tentar diminuir a segurança de métodos criptográficos. A gente sabe que isso impacta diretamente uma série de outras situações, até mesmo em direitos humanos, né, Paulo? Sim, a ONU, né, já tem uns 10 anos quase, ou pelo menos nos últimos 10 anos, ela tem feito essa ponte, né, de forma bem expressa. Alguns documentos têm feito essa vinculação, e a gente tem alguns relatórios, algumas resoluções até, que diretamente já tratavam da questão da criptografia sendo importante para a liberdade de expressão, né, para as pessoas poderem falar sem nenhum receio, sem autocensura, e para a questão da privacidade diretamente vinculada ao sigilo da correspondência, né, no contexto do conceito de privacidade, de vida privada das normas internacionais, né, do Pacto Internacional de Direitos Civis. E mais recentemente, em especial ano passado,
por conta das repressões aos protestos, né, teve uma preocupação também sobre a vigilância eletrônica e a repressão estatal às mobilizações sociais, né, os protestos pacíficos, e aí o direito humano à associação, né, a livre associação e reuniões pacíficas. Então, teve um relatório também, uma resolução aprovada no ano passado, né, depois eu passo para vocês os números aí, os links específicos dessas normas que fazem essa vinculação, de que a criptografia ela é também, do ponto de vista jurídico, né, uma ferramenta necessária para o exercício desses direitos humanos. E tecnicamente também, né, Vinícius, quando a gente começa a olhar para tudo que a criptografia permite para coisas muito comezinhas, coisas muito básicas na tecnologia, né? Sei lá, você vai fazer uma compra qualquer, você vai usar aplicativos muito... tá tudo envolvido a criptografia, né? Sem dúvida. Sim, a gente tem o próprio trabalho que a gente desenvolve aqui, né, Guilherme, na empresa, fazendo teste de invasão, por exemplo, quanta coisa a gente vê como de problemas diretamente relacionados ao não uso ou uso inadequado da criptografia. Agora imagina se a gente começar a ter algoritmos propositalmente frágeis sendo utilizados para criar essas soluções. Então, é inimaginável. A gente já teve... Quantas vezes a gente já discutiu isso, né? Já teve as Crypto Wars lá atrás, né? Que se discutiu bastante essa situação toda. E volta e meia, volta o tema, né? Volta a questão. E a impressão que se tem, e é o... Assim, Deus meu, eu não quero entrar nesse assunto, pelo amor de Deus, tá? Mas, assim, é uma discussão muito parecida com a questão da urna eletrônica. Porque ela exige um know-how... Assim, tem todo um conceito por trás, tu tem que entender o porquê que as coisas têm que ser de um jeito e não de outro, ou dos problemas, que é muito difícil, e por isso o esforço do Renan é tão importante no alfabeto da criptografia. É muito difícil a gente fazer as pessoas compreenderem a importância disso. Às vezes eu fico assim, eu não sei nem o que dizer, sabe? Eu não sei nem como convencer. Por que tu não pode enfraquecer a criptografia? Então, é muito importante esse tipo de iniciativa, porque se tem uma coisa que funciona, né? Olha a questão da CPI do Covid, né? Enquanto a gente estava só discutindo, entre aspas, o número de mortos, vamos ver quem é responsável e tal. Quando começou a aparecer dinheiro na história, aí a coisa tomou rumo. Como se as mortes não fossem suficientes. Mas quando apareceu o dinheiro, a coisa tomou rumo. É uma lógica... É uma lógica perversa, muito estranha. É uma coisa meio doida. E a questão da criptografia, cara, não sei, assim, as pessoas demandarem criptografia é difícil. Por causa dessa questão de passar esse conhecimento, elas terem essa consciência. E a gente começar a perceber que, olha, existe impacto econômico, é uma coisa meio, né? É a mesma questão que eu coloquei do Covid, né? Da CPI. Olha, há impacto econômico. E, portanto, não vale a pena a gente enfraquecer a criptografia? Quem sabe seja esse o caminho. Né, Eu acho que é um argumento a mais, né? Para além daquilo que a gente já conhece da proteção dos direitos humanos que o Paulo comentou agora, o argumento econômico também vai ser levado em consideração, né? Claro, mas quando a gente... Desculpa, Paulo. Fala. Eu acho que é aquilo de que talvez seja mais acessível, mais compreensível para as pessoas, mas também pode ser uma perspectiva, não para o público em geral, quando se fala de economia, mas para convencer governos que não estejam preocupados com a questão de direitos, mas que sejam preocupados com as questões econômicas. Exatamente, então, é isso aí. Essa é a força potencial desse relatório, né? Acho que ainda não vai direto para os indivíduos, né? E até uma das coisas que o Snowden falou recentemente a respeito do Pegasus, né? Que perguntaram o que as pessoas comuns podem fazer para se defender. Cara, a mesma coisa que as pessoas podem fazer para se defender de uma bomba atômica. Né? Individualmente nada, não tem o que fazer. Então, acho que no caso da criptografia, eu sou muito crítico a soluções individualistas, né? Tipo assim, eu não tenho medo do governo tentar ver as fotos da Apple, ficar bisbilhotando as minhas imagens do celular, porque eu vou criptografar tudo. Não é assim que resolve o problema, né? Se você fechar só a sua porta, não adianta. Assim,
todos os seus vizinhos, seus familiares, seus colegas tiverem com a porta destrancada, né? Nesse sentido dessa analogia. Então, fazer esse direcionamento, esse argumento econômico para o governo, assim, para a economia do Estado, né, em termos de produto interno bruto, eu acho que pode ter um apelo, né, talvez para as autoridades. Só deixa eu falar um detalhezinho nessa questão da analogia do que o Paulo Renan colocou, né, que quando a gente, eu vou usar criptografia e eu tô garantido, né? Aí que tá, se isso não é um padrão para todo mundo, não tá disponível para todo mundo utilizar, tu salta, tu aparece no meio de todo mundo. É aquela velha história de ou tu criptografa tudo, tá? Ou tu não criptografa aquilo que tu tem preocupação que alguém possa... Porque tu vai lá na cara, ó, isso aqui que eu criptografei, isso aqui é importante, o resto todo não é. Então, a gente precisa desse padrão criptografado para que não seja, o jornalista tal lá tá usando criptografia, o fulano lá não sei onde tá usando criptografia. Por que ele tá usando criptografia já que ninguém usa? Né? Porque tu sai na multidão, tu aparece na multidão. E isso não é interessante quando a gente fala em termos de segurança, mesmo da coisa mais básica de tráfego de rede. Se tu quer realmente ter uma certa segurança nos teus links, pensando aí, inclusive de agência de inteligência, etc., tu tem que manter um tráfego constante ali, ainda que seja de lixo. Porque senão, se tiver tráfego só quando tem coisa importante, isso já é informação. Tu pode não saber qual é o tráfego, mas isso já é informação. Tu sabe, começa a ter tráfego. Tinha um lance, agora eu não sei se isso aí virou lenda urbana ou o que, tá? Mas que quando aumentava o pedido de pizza no Pentágono, porque o pessoal tava ficando lá direto, tinha indicação de que teria uma operação prestes a sair. E o pessoal... sério, e o pessoal tinha jornalista, não sei, mancomunado com a Pizza Hut, não sei o que, o pessoal das pizzarias lá que fazia entrega, para quando tivesse um pico eles avisassem. Quando começava a ter muita entrega, eles iam lá para a porta do Pentágono. Então, assim, se é lenda urbana, eu não sei, mas que faz sentido, faz. Paulo, eu acho que essa lei, a utilidade da gente olhar para essas legislações alienígenas, né, como o pessoal do direito gosta de dizer, além de ter uma ideia de direito comparado, né, a gente olhar para o direito de outros estados para se inspirar, para analisar problemas e para ver como é que eles estão tratando, essa parte econômica também ela é mais mundial no sentido de que economia é economia, né, então os impactos são relativamente ali semelhantes, independente do direito, dá para se dizer, mas parece que a motivação dessa lei segue mais ou menos uma ideia universal, digamos assim, de alguns países, né, de alguns estados, que vão no sentido de achar que a criptografia é um problema maior do que as próprias soluções que ela traz para a nossa vida, e que caso o Estado não consiga abrir comunicações criptografadas, esse Estado estaria assim absurdamente enfraquecido. É essa a ideia que está por trás disso? Como é que até o próprio histórico, se você quiser colocar um pouquinho da lei? No caso específico dessa legislação na Austrália, ela é um pouquinho mais sofisticada do que simplesmente proibir a criptografia ou punir as empresas, né? Porque ela até tem um apelido de lei do auxílio e acesso, porque a parte central dela é estabelecer um regime de colaboração entre as empresas privadas que oferecem os serviços tecnológicos e o Estado, né, o governo. Então a ideia seria, a partir de ou uma notificação ou uma requisição, né, então o Estado pode fazer uma comunicação em que ele pede ou uma comunicação em que ele exige, essas empresas deveriam ter, então, um comportamento tal que auxiliasse, e esse auxílio, né, seria uma eventual, poderia incluir a queda da criptografia. Então, e isso... não é exatamente que as empresas fiquem proibidas e tal, mas o ponto é que, na prática, acaba que você vai ter uma interferência, né?
em como as pessoas confiam ou não na segurança daqueles serviços. E a lei tem um pressuposto de que seria possível você aplicar uma proteção confiável e, ao mesmo tempo, ser possível abrir brechas nessa proteção tecnologicamente, né, por meio dos provedores. E aí é que fica inconsistente. E é aquela história, às vezes a lei tenta criar certas realidades, né, do mundo, aqui no mundo digital, no caso, o mundo matemático, se vocês quiserem, né? Mas a lei, ela não consegue alterar algo que está posto no mundo, né? Como é que você vai dizer que você vai mexer num algoritmo criptográfico enfraquecendo-o de uma forma... É isso que eles querem, né? Eles até falam lá que, embora eles reconheçam que a criptografia forte é essencial, eles tentam estabelecer aqui, ó, que não se deve solicitar ou exigir de um provedor de comunicações designado que implemente ou desenvolva uma fraqueza sistêmica ou uma vulnerabilidade sistêmica, mas sim que incluam uma vulnerabilidade seletiva. Você fica, tá, mas qual é a diferença entre vulnerabilidade sistêmica e seletiva? Como é que você mede isso? Né? Eles pressupõem que seria possível assim, não, a gente não vai fragilizar todos os sistemas de todo mundo. A gente quer fragilizar só o sistema dessas pessoas que a gente apontou como suspeitas. Só que, se existe essa possibilidade, você tem a vulnerabilidade, ela só não está ligada. Né? Mas é um problema de concepção, né, dessa legislação. E aí acho que cabe dizer, você tinha me perguntado do histórico, né, eu não falei muito, ela uma lei que foi adotada na Austrália em 2018, né, e a partir, né, inspirada por uma norma do governo britânico, né, a lei de poderes investigativos, ou poderes RIPA, né? Investigatórios, isso. A RIPA. E essa ideia de ajudar a superar os desafios que a disseminação da criptografia coloca para as forças policiais, né? Então, esse era o mote da proposta, de prever, né, que então os provedores, e aí eles falam até em provedores de comunicação, né, é um termo mais amplo. No Brasil, a gente poderia, né, a partir da leitura do Marco Civil, tentar igualar os provedores de conexão, mas chega um pouco também aos provedores de aplicações. A distinção não coincide com o nosso ordenamento jurídico. Então, a gente até na tradução, né, eu em diálogo com o Diego, a gente optou por manter provedores. A gente usou uma terminologia mais genérica. O termo literal seria provedores de comunicação designados, né, ou especificado. Então, assim, um certo provedor de comunicação que for apontado teria que... E aí vai, desde a conexão até quem oferece serviço para o usuário final, e até quem oferece componentes de hardware. Então pode incluir também quem fabrica o roteador, quem fabrica... Então, assim, é amplo. Onde quer que possa ter esse pedido, ou essa ordem para um auxílio, né, uma assistência para a interceptação da informação, poderia ser direcionados, né, esses... tem a ordem, o pedido e a notificação, né, que são ali as modalidades previstas. Seria eles falam em acesso excepcional, né? E o acesso excepcional é interessante, é um pouco, até a gente citou dos outros episódios que tu já participou aqui, tô vendo aqui o WhatsApp no DF, né? A própria ideia do criptografia e direito é um pouco isso, né? Como é que tá bom? Então vamos imaginar que uma lei vai permitir acessos excepcionais, né? Tudo bem. E esses acessos excepcionais vão ser pedidos aí por algumas autoridades, a empresa vai ter que colaborar de alguma forma, que não fica muito bem claro e tal, mas como é que você vai garantir? É aquele velho problema, né? Mas como é que você vai garantir duas coisas? A questão do abuso, né?
você facilitar tanto assim, você tem, claro, todo o problema de cuidar do abuso do Estado também, né? Essa é justamente a ideia da Constituição também. De Constituição e de leis, né, que regulam o poder do Estado. Mas como é que a gente vai garantir que outras pessoas, até mesmo as empresas, não possam se utilizar disso de forma, sei lá, a violar os direitos das pessoas? Uma grande pressão hoje é mais clara no Brasil a partir da LGPD. A gente tentar fazer com que as empresas guardem menos dos nossos dados, né? Então a pressão de boa parte das organizações da sociedade é para que as empresas se limitem um pouco. Quando alguns estados vêm falando, não, esses dados já estão aí, eu quero usar esses dados, né? E a empresa é obrigada, né? E muitas fragilidades. Um argumento que você colocou antes, né, dessa a postura que o Estado acaba assumindo, eu vi uma crítica recentemente de que as autoridades estariam tentando forçar a quadratura do círculo, né? Que é você querer que todas as criptografias utilizadas pelas outras pessoas sejam eventualmente acessíveis, mas as suas não, né? Porque o Estado ele esquece que as comunicações entre as forças policiais, entre as autoridades, as comunicações estratégicas de Estado, entre Estados, precisam ter proteção também. Eles estão, nesse sentido, cavando, né, uma cova que pode ser a deles também. Como garantir que esse tipo de vulnerabilidade não vai ser usada contra o interesse nacional? Não também. Como garantir? E aí, né, Paulo, primeiro eles têm que começar a usar alguma coisa segura, né? Porque tô falando agora, eu lembrei da Dilma e do Lula interceptados, eu lembrei do WhatsApp do próprio Bolsonaro, o pessoal, eles brigam Telegram, entre eles, né? Aí vaza tudo, aí um vai lá e mostra os áudios de todo mundo. Cara, independente se é Bolsonaro, se é Dilma, se é Lula, não importa, tá? São, no exemplo que eu tô dando. Vaza Jato todo. Cara, pelo amor de Deus, né? Assim, presidentes da República, não importa quem sejam, tu tem que ter um mínimo de segurança nas comunicações dessas funções, independente das pessoas. Tem que ter um mínimo de segurança. E cara, nem isso usam, né? Agora, sim, essa questão de enfraquecer para os outros e não enfraquecer para mim, não existe, cara. Não, por isso que eu falo, às vezes a gente... eu vou me repetir um pouco, tá, Guilherme? A gente adora se fazer isso. Depois a gente corta na edição, não se preocupe. Pode se repetir bastante aí. Corta tudo fora. Eu não vou me repetir, eu vou enfatizar, então. Pronto. Aí não pode cortar porque eu estou sendo enfático, né? Enfatizando o assunto. Não estou me repetindo. Mas é realmente difícil essa discussão por um lado, das forças policiais, forças investigativas, como o Paulo Renan colocou, de querem ter acesso. A gente tem lá o episódio 99, que o Paulo Renan participou lá, foi um dos que tu listou aí, que é o da CPI dos crimes cibernéticos. Eu assisti todas, assisti aquelas audiências todas, eu assisti todas elas. A gente comentou, a gente ouviu coisas absurdas serem faladas, pessoal falando coisas sem saber do que estavam falando, assim, sem ter um mínimo de entendimento, assim, mal e porcamente assessorados, falando assim, coisas completamente erradas, que não tinham pé nem cabeça. E a gente se vê na mão dessas pessoas para legislar nesse sentido, né? Então, daqui a pouco tu junta... A gente tá vendo na Austrália, a gente tá vendo ali na China o pessoal querendo receber... o governo chinês querendo receber o aviso dos Zero Days primeiro. Primeiro tu comunica para mim o Zero Day, depois a gente vê o que faz. Uma coisa dessas, uma ideia dessas vingando por aqui desse jeito, que a gente não tem, assim... Claro, a gente tem alguns controles e tudo mais, mas acho que a gente tá meio longe dos controles que a gente encontra em outros países aí, né? Eu não vejo isso acontecendo aqui, assim, uma lei tão específica. Tu acha que não, cara? Talvez não uma lei, até porque a proposta
Depois eu convido quem quiser se espantar. Se tem uma coisa que a nossa legislação tem, ela é mais elegante do que a forma como a legislação australiana é feita. Eu acessei mesmo o texto da lei, cara, é muito estranho, assim, eles são muito redundantes, assim, para dizer o que tipo de empresa que se enquadra propriamente nas categorias que estão sendo ali listadas, né? Então é uma coisa, assim, ultra redundante, tá? Ultra redundante para dizer quem é ou quem não é um provedor. Então tem definição, né? É uma tabela. Na lei tem uma tabela para dizer assim, eu vou pegar um exemplo aqui. Uma pessoa é um provedor de comunicação designado se, aí, a pessoa é conector ou prestadora de serviços de conexão. Aí na outra linha, assim, e as atividades elegíveis da pessoa são operação pela pessoa de redes ou instalações de telecomunicações, e B, o fornecimento pela pessoa de serviços de conexão listados. Isso é o item 1. Aí depois 2, uma pessoa é provedor de comunicação designado C. E nessa tem, são 15 hipóteses, cada uma delas com 3 ou 2 tipos de atividades elegíveis. Então, a nossa legislação é bem mais direta, é bem mais clara, é bem mais inteligível, assim. Mas aí tem um problema, né? O que a gente costuma fazer no Brasil é colocar esse tipo de previsão em um dispositivo, em uma lei qualquer. Então, o risco real hoje é desse tipo de previsão aparecer na mega reforma eleitoral, aparecer no projeto de lei de fake news, aparecer no CPC, sem CPP, as né? normas, isso, sem as necessárias normas que salvaguardassem esse uso, né? Então, colocassem ali como se fosse uma coisa qualquer, e aí depois a gente vê como que vai realizar. Mas tem ali, o Estado pode exigir das operadoras e provedores a quebra da criptografia. Isso é fácil aparecer numa norma aqui no Brasil, assim, tranquilo, de alguém enfiar um jabuti desse numa norma que fala de 300 outros assuntos, e aí a gente cai num outro problema que também tem sido o seguinte, esse é um dos problemas graves dessa lei da Austrália, que é assim, não, a criptografia é segura e a gente vai só colocar na lei que tem que ser possível ao Estado abrir essa segurança em situações excepcionais. Aí a comunidade técnica vem e fala, mas não tem como fazer. Fala, não, a gente vai pôr na lei, mas depois a gente vê como que faz. Fala, cara, isso é infantil, porque o problema agora é saber como que faz. E a comunidade técnica está dizendo que não existe. E não tem, você ter uma insegurança segura. Se você não tiver a previsão de uma insegurança segura para pôr na mesa e a gente avaliar, não vale você pôr na lei, porque você está criando um problema. É a sistêmica e a seletiva. Vulnerabilidade sistêmica e vulnerabilidade seletiva. Como se fosse possível você fazer essas separações e como essa potencial seletividade, que pelo que a gente leu lá no artigo tá na lei, né? Essa potencial seletividade pudesse garantir que ela só fosse usada. Esse é um problema também, né? A gente tende a confiar muito no Estado quando nos convém, né? Agora, eu realmente me preocupo, e claro que você vai ter países mais ou menos desenvolvidos institucionalmente, né? Sei lá, você tem um Estado mais forte lá do que aqui, por exemplo, né? Tô botando aqui apenas em hipótese. Mas ainda assim isso não quer dizer que a gente não precisa se preocupar também com eventuais abusos do Estado. Basta a gente ver o que o próprio caso Pegasus recentemente, né? Eram os Estados abusando dessas ferramentas. Ou seja, como é que você vai garantir essa seletividade? Isso que eu acho meio problemático, né, Paulo? Então, é exatamente isso. A gente vai fazer uma fraqueza, mas ela vai ser seletiva, não vai ser sistêmica. Tá, então faz primeiro. Mostra a tecnologia funcionando e a gente vota democraticamente se o Estado pode usar ou não pode usar. Porque a gente dá um cheque em branco de que ela vai poder funcionar seletivamente quando ela vier a existir,
é um espaço óbvio para se aplicar uma fraqueza sistêmica que não vai ser devidamente submetida ao crivo da comunidade para dizer que, na verdade, ela é sempre sistêmica, porque teoricamente, né, na prática, inviável ter uma vulnerabilidade seletiva. E aí o estudo, o gancho que ele faz, né, para acrescentar algo e trazer esse aspecto empírico, é olhar como que isso reflete na economia. É porque você virar para uma empresa que tem um jeito de funcionar que é: eu tenho que fazer meus programas e eles têm que ser completamente seguros. Se você virar para essa empresa e falar: eu quero uma fraqueza que só possa ser explorada por mim, qual o custo disso? O que isso representa para as empresas em termos de estou recebendo investimentos de quem não é da área, eu vou crescer, né, os meus produtos vão vender mais ou vão vender menos, qual que é a percepção do mercado? Né, o mercado está com medo, não está com medo? Quem recebeu isso teve prejuízo, não teve prejuízo? Então, essa foi a perspectiva empírica que eles quiseram dar, né, de explicar toda a parte teórica e depois fazer, né, duas análises ali, aí eles bolaram uma metodologia. E aí um detalhe que nos une no mundo todo, né, que é o seguinte: eles mesmos registram, eles tiveram que, digamos assim, propor, para não dizer inventar, o que eles iam ter que fazer, porque eles não acharam nenhum outro estudo do tipo. É uma lei da Austrália inspirada na lei da Inglaterra. E na Inglaterra, alguém já fez um estudo do tipo? Não, ninguém. Tem outras normas parecidas em outros países, que ninguém fez essa análise. Então, assim, eu até, assim, eu sou meio crítico do Law and Economics, de maneira geral, e acho que o estudo tem suas fragilidades, eles até assumem boa parte dessas fragilidades, mas não dá para condenar muito, porque não tem um gabarito. Não tem uma série de estudos que você possa olhar para esse estudo e falar assim: isso está muito fraco, tem um outro estudo muito mais forte. Não tem outros estudos. Né? Então é o começo de uma proposta de fazer essa análise, né, e jogar o ônus no colo de quem quer propor a lei. Falar: me garanta que esses efeitos negativos não vão acontecer. E a própria... eu acho que tem um custo... não sei bem se é indireto, é direto até, que é... Eu acho que dificilmente a gente conseguiria impor uma legislação dessa em nível mundial, né? Os países todos, assim, em conjunto, não, vamos estabelecer essa lei. Bom, se todos estabelecessem ao mesmo tempo, você não teria muito para onde correr, né? Afinal de contas, todos esses quebram a criptografia por conta das suas previsões legais. Agora, a partir do momento que um só faz, ou poucos fazem, né? E você, enquanto usuário, ou você, enquanto empresário, tem a opção de não usar esses caras mais fracos, você tem um risco de jogar a economia digital desses países, assim, num risco, né, num buraco bem complicado, né? E é isso. E aí eles conduziram entrevistas, né, específicas com algumas empresas e tal, e fizeram também enquetes anônimas, né? E aí o estudo traz esses resultados. E as conclusões basicamente são que as opiniões que eles coletaram e os relatos que eles tiveram afirmam, né, essas previsões de que, olha, piora mesmo. Tem uma perspectiva futura de que vai ficar pior, e os poucos dados que já são encontrados apontam essa piora. Ainda não é uma piora grande, porque é uma lei relativamente recente, né, de 2018. Na verdade, os pedidos que existem, né, as previsões da lei, não foram todas aplicadas ainda, né, ou não se publicizou que elas tenham sido aplicadas. Né? Se foram aplicadas, estão em segredo. Mas o ponto é que todos os atores ali do mercado, só tem um que acha que a lei melhorou o cenário para a empresa dele. Todos os outros, né, e apontam esse receio, e o único entrevistado capaz de dar um valor para o dano econômico que essa lei gerou para ele, falou na coisa de $1 bilhão de receita de exportação perdida. Sim.
Então, a galera, as empresas perguntaram, quando vocês perderam com a lei? Muitos falaram, a gente não fez essa estimativa e tal. Um dos entrevistados, uma dessas empresas entrevistadas, que deu um número, falou que perdeu 1 bilhão. Porque quem vai querer comprar um produto de segurança de um país que tem uma lei que exige uma insegurança? Então, o cara parou de vender. Eu me lembro, Paulo, até o Vinícius pode trazer um pouquinho, que é a história das Crypto Wars também, né? Você também sabe disso, né? Que não funcionou, né? Foi um negócio que se tentou fazer já. 93, 94, 95. Era nessa época, né? Tinha o PGP. Eu não sei se o Paulo Renan usava o PGP nessa época, você usava. A gente baixava. O PGP era bem legal a história, né? O Phil Zimmermann, inclusive, foi processado. O pessoal juntou grana para ele poder se defender e tal. Ele sofreu um processo nos Estados Unidos. Mas tinha o PGP, e o PGP, cara, era revolucionário, assim, era criptografia forte na mão de usuário comum, assim. Tu tinha uma máquina lá, rodava o Windows, tu podia rodar o PGP e cifrar coisas com chaves assimétricas e tal. Criptografia realmente forte. Num tempo que a gente tinha que ficar aplicando patch, tinha que botar lá uns softwares extras lá para te conseguir ter chave de mais de 40 bits nos navegadores, tá? Porque a Microsoft não podia exportar navegador nem a Netscape com chave com mais de 40 bits. Então tu tinha que baixar lá o Fortress, era o nome do softwarezinho, instalava aquele negócio para poder ter chave na época de 56 bits de cifragem. Então, assim, uma coisa assim. E o PGP, cara, por causa daquela restrição de exportação que eles tinham nos Estados Unidos na época, de criptografia, pasmem, mas a história é a seguinte: saiu uma nova versão do PGP nos Estados Unidos, eles publicavam entre aspas, ele fazia um livro com código-fonte do PGP inteirinho. O código-fonte ia pra Europa, acho que era pra Holanda, se eu não tô enganado, o livro. Lá eles escaneavam, corrigiam os erros. Imagina o OCR daquela época, tá? Então tinha que corrigir o OCR de não sei quantas mil linhas de código, revisar o negócio todo de novo, compilar o negócio e disponibilizavam, então, no site pgpi.com, que era o PGP International. Porque não conseguia. De lá. E aí tu baixava de lá o PGP. Uhum. E o Phil Zimmermann, por causa dessa manobra toda, ele acabou sendo processado nos Estados Unidos na época por estar exportando criptografia forte. Foi nessa que surgiu a AFF, né? Cara, não sei se foi nessa aí, não sei. Aí me falta memória e conhecimento pra te dizer se foi aí que surgiu. Mas assim, e aí tava aquela discussão toda, se a questão de eles tinha um chip que era o Clipper, era o nome do chipzinho, que é um chipzinho que eles queriam meter em tudo quanto era equipamento para poder permitir que tu acesso remoto, etc. e tal. Então tem uma das hipóteses. Fala. Não pode falar. No livro aqui, The History of Information Security. Sim. Que a gente já recomendou várias vezes, tem até um episódio sobre os livros, aí dá pra procurar por livros, listagem vai encontrar. A gente cita esse livro, e neste livro eles têm uma ampla discussão sobre a Crypto Wars lá. É bem interessante. Eles falam também, né, nesse estudo, uma das possibilidades aí, que também na época já sempre retorna, é o tal do key scroll, né? Então você criptografa, né? Então eu tô conversando aqui com o Paulo. A nossa conversa está criptografada, ninguém vai ver, só que existe uma outra chave, né, que permite essa abertura, e essa chave fica guardada com uma parte confiável, no caso aqui o Vinícius, que seria o Estado, né? Então a gente confia em mim. Todo mundo confia cegamente no Vinícius, né, que vai ter essa chave. E aí, quais os riscos disso, Paulo? Além da possibilidade, né, de alguém no próprio Estado usar essa chave de forma irregular, fora das situações que seriam cabíveis, aí não, mas eu confio no Estado, nosso governo foi democraticamente eleito, não tem nenhum maluco na cadeira, né? Todo mundo é responsável. Mesmo assim, tem ali uma fechadura que você não consegue impedir que outras pessoas usem. Né? Porque se existe a chave,
né? Se existe uma abertura, não tem como você, né, o jargão que se diz, não tem como você garantir que só os bons mocinhos, né, vão usar essa vulnerabilidade. E tem aquele detalhe, né, Renan? Um bom mocinho segundo quem, né? Sim, não, mas mesmo partindo do pressuposto de que o Estado não vai vacilar, mesmo esse Estado, ele não tem como proteger essa vulnerabilidade contra o acesso de outras pessoas, né? Porque o grande esforço tecnológico é você fazer uma barreira impenetrável, né? Uma proteção. Né? Agora, se você faz uma proteção com uma vulnerabilidade, você vai ter que proteger também a vulnerabilidade contra outras invasões. E aí, só para me corrigir aqui, na verdade, o caso que a FF atuou foi o caso Bernstein contra os Estados Unidos. Né? Foi um outro caso também relacionado à criptografia. Né? Mas esse caso Bernstein teve 3 julgamentos e tal, mas foi o segundo grande caso deles, foi também relacionado a essa lógica do Clipper Chip Key Escrow, mas era um impedimento, né, de que ele desenvolvesse uma criptografia mais forte do que o Estado permitia que os agentes privados utilizassem. É uma tentativa de impedir uma conta matemática. Impedir o uso da matemática. É aquela história, né? Que eventualmente volta à tona. Eu não sei, Paulo, se... O Estado parece que vê a criptografia como um inimigo, né? E às vezes a gente... É um pouco o que ocorre no Brasil com o uso de interceptações telefônicas e telemáticas, né? A interceptação telefônica e telemática, ela deveria ser a última etapa de uma investigação. A própria lei coloca lá, né? Quando que você não pode utilizar se você tiver outros meios de produzir aquela prova, né? E ainda assim, parece que a gente meio que se viciou enquanto Estado de fazer interceptações a todo momento, que é mais fácil, né? E você não acha que, de repente, a gente já tá vendo um abuso, por exemplo, com base nas interceptações? Eu não tô dizendo que a polícia é preguiçosa, o pessoal comenta que a polícia é preguiçosa. Ela tá dentro de né? Se a gente quiser ser bonzinho, ela tá dentro de um sistema e tem lá os seus problemas também, que a gente, a polícia hoje em dia, com parcos recursos, né, com problemas de treinamento, com falta de pessoal, também acabam tentando lá, pra gente dar um voto de confiança, fazer as suas formas de investigação. Mas também a gente corre o risco nesse meio tempo de, sistematicamente, como me parece que ocorre com as interceptações, parece que violar de forma também os nossos direitos enquanto sociedade como um todo. Não sei se concorda. Não, é exatamente essa sofisticação que às vezes não é percebida. Eu acho que se justificaria a gente debater a fragilização de direitos humanos para poder realizar essas investigações, né, com fragilização tecnológica, se já estivéssemos numa situação tal que a gente estivesse no limite da atuação, né, da capacidade de atuação das forças de segurança. Então, olha, a polícia está fazendo tudo o que ela pode e o que ela não... Assim, tudo que está previsto em toda a sua capacidade e está sendo insuficiente. Precisamos de mais uma ferramenta. E aí caberia o debate. Mas a proposta que hoje vem, né, ela não é dita, mas a realidade é: a polícia não consegue fazer o que ela precisa fazer para investigar. Ela não consegue, por diversos fatores. É uma precarização das contratações, é uma precarização das condições de trabalho, né? Enfim, acho que no Brasil todo mundo, né, consegue imaginar que ser um policial militar, ou ser um policial federal, mesmo um policial civil, não é exatamente uma função glamurosa, né? E nem mesmo segura. Eu acho que os indivíduos, né, os seres humanos que estão nessas situações, não estão com os melhores equipamentos, com as melhores roupas, com as melhores armas, né, e com o melhor treinamento, com o melhor conhecimento. Não porque são pessoas, né, com uma capacidade reduzida, porque a condição de funcionamento não é ideal. E aí, como não funciona, a alternativa tecnológica parece muito fácil e barata. Né? E sedutora. Então, assim, e sedutora. né?
e tem um fetiche, né, da tecnologia, de a gente, não, vamos ser modernos, vamos, em vez de a gente ir pelo caminho tradicional que a lei prevê, vamos fazer a coisa mais tecnológica e a gente vai dar um salto, né, e vai pegar os bandidos desprevenidos, né? E aí é um erro de perspectiva, né? Porque não é barato você fazer investigação em tecnologia, porque exige muito recurso de proteção, de segurança, para que não haja abuso, para armazenar isso, etc. Não é simples, mas aí não é barato, mas vai ter dinheiro. Então também, eventualmente, empresas que vão vender esses equipamentos já crescem o olho, né? Já não, vai movimentar o mercado, vai aquecer e tal. Mas é aí que o estudo traz, né, uma perspectiva de que, na verdade, essas ferramentas vão, de forma generalizada, embora alguma outra empresa possa ter um ganho, no aspecto macro vai ter um prejuízo, né? E acho que o Estado tem que se preocupar, né, do ponto de vista republicano, com o aspecto macro, né, e não se uma outra empresa vai ter um crescimento. Bem, se não é então pelo caminho da proteção de direitos que esse tipo de iniciativa pode não ser bem-vinda, então que vamos para o lado econômico, então, que em geral não é o que tem nos salvado, mas nesse caso, nesses aspectos aqui, parece que é um argumento bastante forte, né? Mas interessante. Os benefícios que se mostram são pequenos e os custos são grandes, né? Tanto os custos que já aconteceram quanto os que são previstos, né? E o que as empresas acabam manifestando, né? Foram várias as perguntas, né, que foram conduzidas lá pela equipe australiana, e eles foram, né, assim, coletando a partir de outros 2 estudos só qualitativos que já existiam, e eles moldaram as perguntas que eles fizeram para saber desde lá onde que está a empresa, quantos empregados ela tem pelo mundo, se é um negócio de TI ou não é, porque tem isso também. A tecnologia de proteção, ela tem a empresa que fornece e tem as outras empresas que compram. Então, qual empresa hoje grande não tem um sistema próprio? Né? Que seja, nem que seja de RH ou de vendas, né? Um supermercado tem um sistema próprio de vendas. Sim. E esse sistema tem que ter alguma segurança. Então, você pensa, se você fragilizar a TI, o supermercado vai ter um prejuízo, a empresa de arquitetura vai ter um prejuízo. Então, assim, é generalizado, né? E eles fizeram essa avaliação tanto para quem fabrica, para quem produz, né? Para quem projeta, para quem produz e para quem vende, para quem exporta. E qual a importância da criptografia? Na verdade, para algumas empresas era bem grande, para outras empresas não tanto, mas os impactos, né, que eles viram tinham ali uma consistência, né, de que prevaleceu assim, muito grande a postura dos entrevistados na perspectiva de que essa lei traria impactos negativos, e quem já experienciou algum impacto, quem já viveu algum efeito, viveu efeitos negativos. Seja em relação a bem-estar, segurança, aplicação da lei. A lei vai ser aplicada de forma melhor? Não. A perspectiva deles é de que não teria mudança, né? Então, ou seria pior. Então, é um custo sem benefícios. É interessante, né? Essa abordagem foi muito bacana. A gente recomenda, claro, que quem estiver nos ouvindo, for da área, ou for principalmente quem é pesquisador, né? Quem pesquisa essa área, essa tradução do Paulo Renat com a supervisão do Diego Canabarro. Diego Rafael, né? O nome dele. Diego Rafael Diego Rafael Canabarro. Vai ser muito importante, a gente entende, muito importante. Claro que a gente conversou um pouquinho sobre o artigo, mas o artigo é gigante, né? Tem 90 e poucas páginas, acho, né?
Isso. Deve ter dado, eu fico perguntando aqui, né? Porque o Paulo, além do Ibidem, além das aulas, além do doutorado, né? Fez Eu comecei só agora. Começou agora, não, tudo bem. Os Sim. dois meninos, né? Porque durante a pandemia, assim como o Vinícius, vocês agora têm uma tarefa adicional, que é fazer um entretenimento infantil. Nossa. Os crianças estão fora do colégio, né? Poxa, é complicado, né? E além disso, tradutor de um artigo aí técnico de 95 páginas, a gente livro. agradece. Eu diria um pequeno livro, não um artigo. É um livro. Olha, eu acho 90 e que poucas as associações de pais e mães aí deveriam entrar com uma ação contra a Netflix. Esse aumento de preço aí que vai facada, nos prejudicar muito. Vai prejudicar bastante. Muito. Porque a gente não tem opção. Vai ter que continuar pagando. A gente cancelou aqui o Netflix, agora a gente só tá com o HBO, o Max ou Plus, sei lá qual é o nome, né? Não, agora é Max. Agora é Max. São 150 notas de rodapé. E tem, enfim, né, traduzir legislação. E notas de tradução também, que é interessante, né? Você faz lá algumas que é interessante, eu gosto disso também, para tentar dar uma contextualizada. Ou, nós escolhemos, traduzimos para esse usando essa palavra por conta disso, disso, daquilo, né? Que às vezes não tem você simplesmente traduzir, não explicar o porquê você fez aquela escolha, né? Tradução é complicado. Traduzir a figura, deu um trabalhinho ali também. Mas foi um trabalho muito bom e trabalhar com o Diego fazendo a revisão, a gente compartilhava ali as dificuldades dessas opções, né? E ajudava a entender um pouco do inglês também, porque tem algumas terminologias que eles usam assim como uma sigla ou uma gíria, né? Que pra gente não faz muito sentido. Depois, acho que é isso aqui. Mas foi um trabalho bacana, assim, bem interessante. E quem sabe inspire, né, a gente aqui, se não a fazer esse tipo de análise, mas para mostrar que a análise de impacto, né, acho que com a LGPD isso está ficando uma perspectiva mais comum, né, mais conhecida, mas de a gente cobrar antes da legislação ser aprovada, que ela se fundamente numa perspectiva assim, olha, a gente analisou que essa lei vai gerar esse efeito. E aí justifica ou não. Porque fazer uma lei no escuro e aprovar no escuro é algo que a gente poderia parar de fazer. E isso o pessoal da análise econômica gosta bastante, e é um dos pontos interessantes da ED, né? É você observar esse tipo de impacto, observar os incentivos. Quais os incentivos que você dá para as empresas, por exemplo, um deles vai ser de ficar armazenando zero day aí para poder, né, atender a pedidos de Estado, por exemplo. Então, pode ser uma externalidades negativas, salvo engano, hein? O meu meu orientador de mestrado e doutorado é da ED, e embora eu tenha mais falado sobre proteção de dados, né, pela nossa proximidade, eu transitei aí um pouco, mas é uma área interessante, sim. Pessoal, então nós ouvimos aqui o nosso querido amigo, professor Paulo Renat, doutorando em Direito e mestre também em Direito pela UNB, pesquisador, professor, vocês já sabem, fundador do Instituto Beta Internet e Democracia, ONG integrante da Coalizão Direitos na Rede, conselheiro também, agora conselheiro sênior para a criptografia no capítulo Brasil da Internet Society. Paulo, muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado pela presença. Deixa aí uns minutinhos finais para tu dar a tua despedida aí, se quiser cantar uma música, contar um poema, uma piada, pode ficar à vontade. Gente, eu que agradeço sempre a acolhida de vocês, essa nossa amizade remota, né, que espero que em breve, com as vacinas e máscaras e álcool gel, a gente consiga, né, voltar a se encontrar presencialmente. E também eu agradeço o trabalho que vocês fazem ao longo do ano inteiro, né, que é de fazer essa tentativa aí de divulgação, né, jurídico, tecnológica e científica desse meio de campo entre direito e segurança da informação, que é muito importante, é muito raro no Brasil mesmo, rarefeito, mas acho que vocês têm um papel evangelizador aí muito importante, sempre fico muito honrado de participar aqui com vocês. Nós ficamos com a tua presença, Renan. Nós ficamos com a tua presença aí. Valeu, muito obrigado. Quem quiser interagir mais, né, entra lá no grupo secreto lá do Telegram,
Segurança Legal. Do Segurança Legal, dos apoiadores. Dá o apoio aí, de vez em quando eu apareço por lá e é um grupo muito bacana, né? Acho que para quem tá na dúvida aí se apoia ou não apoia e tal, tira o escorpião do bolso aí, dá um apoio lá, que é sempre muito divertido. E de vez em quando a gente vê umas tentativas cara de pau de fraude lá de SMS, dá uma alegrada, né, no fim de semana. Pessoal, a gente agradece então demais a todos que nos acompanharam até aqui. Nos encontraremos no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima! Até a próxima!